a palavra para a pastora Andréa Rocha, que ela vai estar ministrando uma palavra assim de Deus aos nossos corações nessa tarde. E eu gostaria de estar fazendo uma oração, amém? Vamos estar orando. Senhor, eu quero te louvar, eu quero bendizer o teu nome nessa tarde, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidas em teu nome, Pai. Eu entrego a vida da Andréa Rocha, Senhor, no teu altar, ó Deus. Eu clamo a tua misericórdia sobre a vida dela. Fala com ela, ministra o coração dela, para que de uma maneira graciosa, que de uma maneira poderosa, Senhor, ela esteja ministrando a tua palavra, Senhor. Abençoa a tua filha, Pai. Ó Deus, podemos sentir a tua presença aqui neste lugar, Senhor, a presença viva. Deus conosco, Deus presente. Nós glorificamos o teu nome nesta tarde. Nós bendizemos o teu nome. Toda honra, toda glória, Senhor, sejam dadas a ti, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus, amém. Andréa, fique à vontade, em nome de Jesus. Agora foi. Então vamos de novo, 1, 2, 3 e já. Boa tarde. Boa tarde, amiga. Boa tarde, querida, preciosa, você que está aqui conosco. Boa tarde a você, preciosa, que também nos assiste em qualquer lugar desse mundo. Foi Deus, o Espírito Santo do Senhor que nos uniu aqui hoje, amém? Momento especial, tarde especial, culto especial, encontro de mulheres que amam ao Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Bom, como a Marisa já disse, eu me chamo Andréa Rocha. E estou me sentindo assim muito à vontade aqui, sabe? Estou me sentindo em casa porque eu venho da igreja congregacional do Lins, né? De congregacional para congregacional. A minha igreja também conhecida como Comunidade do Amor. Uma saudação, um beijo grande para minha querida pastora Damares Trindade. Então estou muito à vontade aqui, né? Somos corpo de Cristo e realmente louvo ao Senhor por essa oportunidade. Quero agradecer minha amiga Renata, que foi minha indicadora, certamente, falou do meu nome aqui. E agradecer também a Marisa, que aceitou, né, a indicação. E desde o início tem me tratado com tanto carinho, com tanto amor fraternal. Obrigada pela oportunidade. E também agradecer ao presbítero Jorge Pereira, né, que está aqui na direção dessa igreja. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Eu quero iniciar aqui declarando sobre a sua vida uma frase que o próprio Espírito Santo ordenou aqui para que fosse tema desse encontro, dessa celebração. Eu quero declarar para você que você não está sozinha, amém? Você não está sozinha, você que me assiste aí de casa, através dessa live ou numa outra oportunidade já assistindo a gravação, você está no lugar certo, porque Deus colocou você aqui para ouvir que você não está só. Você pode declarar com toda a fé que há no seu coração, declare isso, para que essa palavra, para que essa frase já comece a ser uma certeza absoluta dentro de você. Diga, eu não estou sozinha. Declare, eu não estou sozinha. Amém? Que essa seja uma verdade na sua vida. Que essa frase esteja como uma flecha dentro do seu coração, ardendo dentro de você, porque essa palavra é a verdade. Eu estava aqui no culto louvando ao Senhor, glorificando ao Espírito Santo, enquanto a Marisa e a ministra de louvor ministravam aqui, porque muito daquilo que ela falou e você também estavam falando aqui foi conversa do Espírito Santo comigo. Então a gente não se conhecia, nós estamos nos conhecendo aqui pela primeira vez, mas enquanto você citava a palavra, foi justamente a palavra que o Espírito Santo plantou no meu coração, e isso não foi combinado. E as reflexões, as ministrações que você trazia aqui eram conversas do Espírito Santo comigo na minha casa. Então, eu louvo e glorifico o Espírito Santo porque Ele é o único que pode fazer isso.
Ele é o único que pode testificar na nossa vida dessa maneira, amém? Por isso que essa tarde vai ser muito especial e tudo que acontecer aqui vai ser para a glória do nosso Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero introduzir esse tema trazendo para você o significado da palavra solidão, o significado básico do que solidão significa. Solidão é um estado de quem se acha, se encontra ou se sente desacompanhado. Então, através dessa definição, a gente percebe que existem pelo menos 2 tipos de solidão. A solidão física, onde verdadeiramente aquela pessoa está só, não há outras pessoas em volta dela, ela se encontra sozinha. E há também a solidão daquela pessoa que se sente sozinha. Ela não necessariamente está sem ninguém ao redor dela, mas ela, por algum motivo, está sendo levada a se sentir só, a se sentir desacompanhada. E enquanto eu refletia durante a semana nesse tema na minha casa, eu percebi que há uma outra palavra que está muito ligada a essa palavra solidão. Eu posso dizer até como um precursor da solidão, uma causa da solidão, algo que está aqui intrínseco mesmo. E o que me veio ao coração que seria o silêncio. Eu entendi, refletindo e estudando sobre isso, que o silêncio pode muitas das vezes ser a causa para que a pessoa se sinta sozinha. E quando a gente fala de silêncio, a gente está falando de uma ausência ou não comprometimento de pessoas ao nosso redor. Porque muitas vezes, como a gente falou aqui, a pessoa pode até ter outras pessoas em volta dela, mas ela sente que não há ninguém interagindo com ela, que não há um relacionamento sincero. Porque, infelizmente, existem pessoas que até falam conosco, mas as palavras são vazias. As palavras não têm peso de amor, não têm peso de relacionamento, às vezes até são palavras desprezíveis. Então, o silêncio, eu entendo que é uma causa, uma mola precursora para que essa pessoa possa ser levada a sentir a solidão. E eu quero também destacar aqui nessa tarde um outro tipo de silêncio, que também muitas vezes faz a pessoa se sentir só, que é o chamado silêncio de Deus. Esse é forte, né? O silêncio, irmãs, é algo devastador, porque nós, como seres humanos, nós somos seres sociais, não é verdade? Nós somos pessoas criadas para termos relacionamento. Então, olha como é que fica a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração, quando a gente se depara num momento de silêncio. Isso é devastador para o ser humano, ainda mais quando esse silêncio se estende mais do que a gente esperava. Porque, como a ministra falou, a gente está aqui num tempo de imediatismo, né? É a geração fast food, a gente está tudo para ontem. Então, é aquela atividade, é o tempo todo. Então, quando vem um silêncio, e esse silêncio se estende, e quando esse silêncio vem da parte de Deus, muitas das vezes nós nos sentimos desamparadas, sozinhas, isoladas e abatidas. E na tarde de hoje, eu quero trazer para você personagens bíblicos que existiram de verdade, é claro, apesar da gente chamar de personagens bíblicos, mas foram pessoas comuns, né? A palavra de Deus diz lá em Tiago 5, pessoas sujeitas às mesmas paixões, ou seja, aos mesmos sentimentos, às mesmas emoções, às mesmas fraquezas que eu e você. Personagens bíblicos que provaram do silêncio de Deus. E nessa tarde, eu quero trazer para você uma nova visão sobre o silêncio de Deus. Eu quero trazer para a sua vida uma nova perspectiva
sobre o silêncio, amém? E a gente já vai estar entrando aqui no primeiro personagem bíblico, mas antes disso, eu quero lembrar a você, na verdade, que até o mundo espiritual provou do silêncio. Sim ou não? Quem já ouviu falar aqui no período interbíblico? Por quanto tempo o céu não falou? Através de profeta, através de visão, através de sonho, através de nada, através de ninguém. Por quanto tempo? Quase 400 anos. É o que os teólogos e os historiadores chamam, como eu falei, de período interbíblico. O último profeta que falou lá do Velho Testamento, o profeta menor Malaquias, quando ele se calou, durante 400 anos o mundo espiritual ficou mudo, em silêncio. Até que lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 13, depois de 400 anos, o anjo do Senhor fala para Zacarias e anuncia para Zacarias o nascimento de João Batista. O mundo espiritual ficou em silêncio durante 400 anos. E alguns teólogos chamam esse período de trevas. Mas eu não concordo. Eu ouso dizer que eu não penso dessa forma. Porque o céu estava em silêncio, o Senhor estava em silêncio, mas Ele continuava sendo Deus. Ou será que durante esse período de 400 anos Ele fugiu para algum lugar? Para onde Ele teria ido? Eu entendo que nesses 400 anos, onde o céu não se manifestou, aonde o céu não falou com ninguém, Deus estava preparando algo grandioso. Ele estava preparando o nascimento de Cristo. E é por isso que nessa tarde eu digo que eu trago uma nova perspectiva sobre a nossa visão do silêncio. A gente precisa entender que o silêncio muitas vezes tem propósito. Havia um propósito naqueles 400 anos de silêncio. Deus estava preparando algo muito maior. E se a gente fosse aprofundar um pouco mais na história, a gente vai perceber que o próprio mundo, a própria cultura, a ciência, se a gente pode dizer assim na época, ou a tecnologia, entre aspas, da época, dentro da inteligência que era dada naquela época, estava evoluindo de uma forma tamanha nesses 400 anos. E aí a gente percebe que quando Jesus nasceu, era o momento perfeito. Então, mais uma vez eu digo para você que há propósito no silêncio. Vamos a partir dessa tarde entender o silêncio sob uma nova visão, sob uma nova perspectiva, amém? E o primeiro personagem bíblico que nos ensina sobre o silêncio é Abraão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 2. Gênesis 12, versículo 2. Abraão é o primeiro que nessa tarde nos ensina a conviver, a aprender, a ser transformado através do silêncio de Deus. Amém? Gênesis 12, no versículo 2, diz na minha Bíblia: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Na primeira parte do versículo 2 diz, Deus falando diretamente, claramente a Abraão, que faria dele um grande povo. Um grande povo. Mas Sara era estéril. Como seria isso? Mas o Senhor não falou? Então, se o Senhor falou, vai acontecer. Quando? Será que dali a 9 meses o Isaac prometido nasceu? Irmãs, dessa promessa, do momento da declaração dessa palavra da parte de Deus para Abraão, Abraão experimentou o silêncio de Deus
por exatos 25 anos. E a gente, como a ministra falou, quer orar hoje à tarde e amanhã, às 6 da manhã, assim que o sol se colocar, a gente já quer tudo direitinho, encaixado, exatamente como a gente pediu. Não é assim que funciona. Nesse período de 25 anos, Abraão cometeu alguns deslizes, sim. Porque, como eu falei e cita lá em Tiago, ele era homem sujeito às mesmas paixões do que eu, do que você. As mesmas fraquezas, as mesmas falhas, os mesmos erros, as mesmas emoções e aos mesmos sentimentos. E Jesus, ele é tão perfeito, tão magnífico, que não tira nada da Bíblia. Deixa tudo aqui para a gente entender que são pessoas que viveram como nós vivemos hoje. E pessoas que tiveram desafios. Amém? Abraão, durante esse tempo, cometeu algumas fraquezas. Ninguém mandou dormir com Agar e nascer Ismael. Pelo menos não foi Deus. Mas ouviu a conversa, o conselho da Sara. Mas Deus não mandou fazer nada disso. Então houveram alguns percalços aí dentre esses 25 anos. Mas eu posso, com certeza, nessa tarde declarar que Abraão foi fortalecido na fé, Abraão foi edificado, Abraão foi transformado até que o nascimento de Isaac acontecesse, até que essa promessa se cumprisse. Abraão foi provado no período de espera. Amém? A segunda dupla que nos ensina nessa tarde é Marta e Maria. Convido você a ir para o Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. João, capítulo 11, versículos 3 ao 6. Marta e Maria experimentaram o silêncio de Deus durante a doença de Lázaro. E vale destacar aqui algo muito interessante, onde a Bíblia também fala claramente que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Não está em João, se não me engano está em Lucas, mas esse versículo é muito claro, onde diz que Jesus tinha um relacionamento mais pessoal ainda com esse trio de irmãos. Porque muitas vezes a gente se sente só, a gente se sente desamparada, e a primeira coisa que a gente começa a pensar é o quê? O Senhor não gosta mais de mim. Não é isso? Alguém está me desprezando aqui, eu não sou mais amada, porque está em silêncio, não me responde. Não exatamente assim. A Bíblia, como eu falei, afirma claramente que Jesus amava a esses três irmãos. Mas a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 11, versículo 3. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas, olha aí o destaque da frase, ela usou até o amor de Jesus para fazer Jesus lembrar que ele amava Lázaro. Então olha só, Jesus, aquele a quem o Senhor ama está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E olha aqui o que eu acabei de falar. Jesus odiava. O que está escrito aqui? Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria e Lázaro. Gente, a palavra do Senhor é tremenda, né? Porque olha, ele ainda faz um encaixe aqui com esse versículo que tem tudo a ver. Eu creio até para já poder explicar e dizer assim: olha só, eu vou fazer algo diferente, mas só quero só relembrar, tá? Eu amo você, Marta, eu amo você, Maria, e eu amo Lázaro. Eu não deixei de amar não, mas eu vou fazer algo diferente porque é necessário. E o versículo 6 diz: no entanto, olha que lindo, no 5 diz: Jesus amava Marta, amava a irmã dela e amava Lázaro. No entanto, quando ouviu falar
que Lázaro estava doente, saiu apressadamente e fez Lázaro ficar bom imediatamente. É isso que está escrito aí? Quando ele ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais quanto tempo? Mais 2 dias onde estava. Olha aí o silêncio. A Marta e a Maria acharam que Jesus ia largar tudo que ele estava fazendo, ia lá imediatamente, Lázaro ia ser curado e todo mundo ia dar um glória a Deus. Só que ele mandou dizer que ele amava os 3, mas ele permaneceu ainda 2 dias porque ele tinha algo a fazer lá onde ele estava. E aí o tremendo disso tudo, para mim, é o destaque do versículo 14 e do versículo 15. Olha a explicação que a gente tem do propósito do silêncio de Jesus sobre a doença de Lázaro. O capítulo 14 diz: então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Irmãs, olha que coisa magnífica. O Senhor está dizendo aqui no verso 14 e 15, para mim, já traz um resumo do propósito do silêncio. Jesus estava dizendo para os discípulos que ele estava inclusive feliz pelo fato de que quando Lázaro adoeceu, ele não estava perto. Porque por causa do que ia acontecer, os discípulos iriam crer. Está muito claro aqui. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá quando ele estava doente. Eu estou contente porque era necessário que ele morresse. Porque Marta e Maria clamaram por cura. Mas o meu silêncio diz que eu tenho outro propósito. Elas queriam cura, mas o que eu tenho é ressurreição. Havia outro propósito. A intenção era outra, o plano era outro, o projeto era outro, o projeto era maior. Então, queridas, queridos, você que nos assiste hoje, nessa tarde, nesse encontro aqui, coloque, guarde isso dentro do seu coração. Há um propósito maior quando parece que o céu está fechado. Há um propósito maior quando só parece que Deus não está ouvindo você. Ele está trabalhando, porque Deus não para. A palavra dele diz em Isaías 64:4 que nós cremos, que nós temos um Deus que nunca se ouviu, nem nunca se viu igual. E esse Deus trabalha, ele não dorme, ele trabalha por aqueles que nele esperam. Se você está esperando no Senhor e não em homens, se você está esperando no Senhor, ele não está dormindo, ele pode até estar calado, ele pode estar até em silêncio, mas ele está trabalhando por você. A terceira pessoa que nos ensina nessa tarde, aqui a gente, por causa do nosso tempo, eu não vou me ater a ler a referência, mas se você quiser estudar, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 41 a 44, fala de Elias. Elias foi uma outra pessoa, um homem que também experimentou o silêncio de Deus, porque ele já tinha mandado Acabe se preparar, porque a chuva viria. Só que quando ele subiu para a montanha, a fim de orar, não havia sinal de chuva, mas ele já tinha lançado a palavra, porque Deus tinha dito a ele que iria chover. Então, quando aquilo que saiu dos lábios de Elias não foi algo da cabeça dele. Tem muita gente por aí que profetiza e prega aquilo que está na sua cabeça, e aí fica envergonhado, porque Deus não tem compromisso quando você fala, quando você ministra, ou quando você entrega uma coisa da tua cabeça para aparecer. Mas Elias, que era um verdadeiro servo de Deus, entregou algo que o Senhor já tinha dito a ele no secreto: vai voltar a chover. E aí ele prepara Acabe. Só que quando ele volta para a montanha, não há nenhum sinal de chuva. E Elias ora a primeira vez,
e Elias ora a segunda vez, e Elias ora a terceira vez, e a gente não sabe exatamente quanto tempo isso durou, mas havia um silêncio. Não estava acontecendo nada, a resposta não chegava. Mas será que da quarta vez ia acontecer alguma coisa? E Elias ora pela quarta vez e continua não acontecendo nada. E Elias ora pela quinta vez, pela sexta vez. E aí, irmãos? E aí? Elias desiste? Elias entra num conflito psicológico, achando que ele não necessariamente ouviu, na verdade, a voz de Deus, e desce e fala: Acabe, na verdade não é bem assim, vamos ver ainda o que vai acontecer, qualquer coisa eu te conto. Não, Elias não desistiu, porque ele sabia, e como eu e você sabemos, em quem nós temos crido. Irmãos, nós escolhemos servir ao Deus da verdade, ao único Deus. A Escritura diz que Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. Nada nem ninguém pode tirar isso de dentro do meu coração e do seu. Ele é a verdade. E ponto final. Não importam as circunstâncias, não importa o que tem se levantado sobre a sua vida, não importa, Ele é a verdade. Se está escrito aqui, é a verdade. Se Ele te prometeu, é a verdade. Se a palavra declara, é a verdade para você. Não importa o tempo que você esteja esperando. E Elias orou pela 7ª vez. E o servo dele então vê uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Era o suficiente. O início do cumprimento da palavra de Deus estava ali. Porque às vezes parece que a gente ora e a gente quer que aconteça de forma sobrenatural, não é não? Mas Deus pode fazer da forma que Ele quiser, porque quem é Deus é Ele, não sou eu nem você. Ele faz da forma que quiser. Mas talvez na cabeça daquelas pessoas, depois de quase 3 anos e meio sem chuva, podia imaginar que quando Elias falou que ia chover, raios e trovões iam despencar imediatamente, todo mundo ia sair encharcado no mesmo momento. Não. Havia ainda um período de tempo que algo precisava se cumprir. Eu não sei o que é, você também não. Quem sabe um dia no céu Deus conta pra gente. Mas eu creio que no meio daquelas 7 petições, no meio daquelas 7 levantadas e abaixadas de joelho para orar, algo aconteceu dentro do coração e da mente de Elias. E se há algo ainda que Deus precisa cumprir na tua vida, você pode ter certeza que você vai continuar esperando, porque Ele não pode te entregar algo que você não está preparado para receber. Você vai destruir todo o plano dEle. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O último exemplo que eu trago nessa tarde especial é a da mulher cananeia, o exemplo da mulher cananeia. E dessa vez eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Amém? Podemos? E a Bíblia diz: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, porque ela vem aqui gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Verso 25, a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me.
E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Versículo 27, disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Essa passagem é uma passagem que traz, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas não me ocorre outra agora, uma certa sensibilidade, quando algumas pessoas a ouvem por causa da resposta que o Senhor Jesus deu àquela mulher, quando ele fala que não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O Senhor não estava maltratando aquela mulher. Inclusive, essa palavra cachorrinhos, ela é derivada do original grego e é como se fosse um bichinho de estimação. Porque, irmãos, naquela época, os judeus, infelizmente, tratavam aqueles que não eram judeus como cães. Tem até um versículo lá em Apocalipse que cita exatamente isso, que os cães, os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Então, cães são aqueles, naquela época, que não eram judeus, considerados todos pecadores, né? Então, era uma palavra realmente muito doída, muito difícil, e naquela época se falava isso. Então, dentro do contexto da cultura daquela época, da fala daquela época, do palavreado daquela época, o Senhor Jesus respondeu dessa forma àquela mulher, mas não desprezando aquela mulher, até porque no final da passagem você vai ver que ele socorreu aquela mulher. Então não havia desprezo da parte de Jesus, ele apenas estava ali dizendo a ela o cumprimento inicial, o original da sua missão, onde a Bíblia também declara que primeiro ele veio para o povo de Israel, mas eles não o receberam e a salvação depois foi levada a todos, amém? Todos nós fazemos parte da salvação do Senhor, que é pela graça. Então é um texto um pouco sensível para algumas pessoas, mas não é nisso que eu quero me ater aqui. Eu quero me ater no versículo 23, onde a Bíblia já tinha dito anteriormente que essa mulher clamava, apesar de ser uma mulher de origem grega, apesar de ser uma mulher gentia, alguém tinha falado para ela da fama de Jesus e ela creu em Jesus, porque senão ela não teria declarado que ele era o filho de Davi. Então essa mulher vem atrás de Jesus, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz no versículo 23, que o Senhor não lhe respondeu palavra. E quando a gente percebe todo o contexto dessa história, e percebe que no final o Senhor socorreu aquela mulher por causa da fé daquela mulher, a gente então pode declarar e perceber que o fato de Jesus não ter proferido palavra não significou que ele iria desprezar, que ele iria abandonar, que ele não iria fazer nada por aquela mulher, amém? Eu creio que a partir do momento que Jesus decidiu naquele instante não proferir palavra, ele estava então começando a fazer um silêncio com aquela mulher, e ela precisava aprender alguma coisa com aquele silêncio. Porque muitas vezes, irmãos, como já foi dito aqui, nós somos levados a desistir quando algo está demorando muito, porque a gente está nessa época imediatista, que é tudo para ontem, e a gente acha que vai enquadrar Deus dentro do nosso quadrado, mas não vamos. Eu creio então que nessa perspectiva, conhecendo o início, o meio e o fim da história, eu posso afirmar e declarar que Jesus também estava, assim como ele fez com todos os outros, com Abraão, com Elias, com Marta e com Maria, ele também estava testando, provando se realmente quando aquela mulher gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, se era verdadeiramente algo que ela tinha crido no coração dela, ou se era só um interesse, porque ela queria que a filha dela ficasse curada, como infelizmente nós vemos em todo canto por aí. Havia algo além disso, porque ele não lhe proferiu palavra, e a Bíblia diz claramente que ela não saiu dali, ela insistiu, ela continuou, e ela teve até o grupo do contra. Às vezes a gente tem um grupo do contra, né? A irmã até deu um sorriso, irmã, isso acontece.
Todo mundo tem o grupo do contra. E aí o grupo do contra, os discípulos, hein? O grupo do contra, mas vamos lá, vamos em frente. O grupo do contra vai Jesus, manda ela embora, tá gritando muito. Por quê? Porque também tinham essa cultura, né, de achar, era gentia, era grega, não era judia, que se lasque. Quanto os discípulos aprenderam depois com o mestre, né? Glória a Deus por isso. Mas o grupo do contra já foi tentando lá dar ali uma forcinha, não sei se de repente influenciado, porque Jesus ficou quieto, né? E Jesus nem respondeu. Jesus, já que o senhor não vai fazer nada mesmo, manda essa mulher embora, ela é muito chata, está gritando aqui atrás da gente. E aí o Senhor começa a fazer um diálogo, e ele já começa a falar: eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel num primeiro momento. E aí a mulher veio e falou assim: puxa Jesus, brincadeira, hein? É assim que o senhor vai me tratar? O versículo 25 diz: depois que Jesus falou que veio para Israel, ela falou, a Bíblia diz que a mulher veio, adorou-o de joelhos. Ela estava de pé adorando, agora ela já adora de joelho. Então ela não desistiu. Ela estava mostrando que ela verdadeiramente cria naquele que estava diante dela. E aí o Senhor dá mais uma provadinha e fala mais uma frase, onde ele declara a questão do pão, que não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher não discorda de Jesus, ela concorda com ele. Mas ela pega essa frase de Jesus e lança outra frase, e é aí que ela conquista, vamos dizer assim, o coração de Jesus. Ela aceita o que ele falou, ela obedece o que ele disse, ela não despreza, ela aceita e ela fala: sim, Senhor, mas até das migalhas os cachorrinhos se alimentam. E aí o Senhor declarou: mulher, grande é a sua fé. 2 pessoas na Bíblia somente ouviram isso de Jesus e não eram judeus, tá? Ela foi a segunda pessoa na Bíblia inteira que ouviu da boca de Jesus: grande é a tua fé. Amém? Não desista. Eu creio que eu vim aqui nessa tarde para dizer isso a você que está aqui presencialmente, para dizer isso a você que ouve, que assiste essa live agora, ou para dizer isso a você que está assistindo essa gravação depois, em algum momento. Não desista, mesmo que você tenha o grupo do contra. Não desista, maior é o Senhor, maior é aquele que prometeu. Não importa o que você tem pedido, não importa o que você tem clamado. Se você está aqui hoje presencialmente, ou se você nos escuta através desse vídeo, não importa aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se você tem uma palavra, se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não importa o tempo, Ele é fiel, e a Bíblia diz que Ele não muda. E eu quero encerrar essa ministração de hoje com o versículo que a nossa querida irmã Marisa abriu aqui. E eu falei: Espírito Santo, o Senhor conversou com a Marisa, conversou com a irmã, conversou comigo, essa conversa aqui de um trio que nem se conhece. Mas quando a Marisa fez o primeiro contato dela comigo, e ela falou que o tema seria: você não está sozinha. Irmãs, imediatamente foi o versículo da grande comissão, que é o versículo de Mateus, capítulo 28, versículo 20, saltou no meu coração, queimou dentro de mim. E para não perder a oportunidade, porque a gente não pode perder a oportunidade, já fui no caderninho, anotei, para que depois, durante o meu estudo e o meu devocional, o Espírito Santo pudesse falar mais ao meu coração, como falou, porque eu jamais poderia estar aqui nesse altar falando a minha opinião, falando da minha vida ou falando de mim mesma. Eu abro a minha boca para falar daquilo que Deus fala comigo e eu compartilho com a igreja. Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus, para nós encerrarmos e orarmos e louvarmos mais ao Senhor nessa tarde tão maravilhosa. Mateus capítulo 28, versículo 20. Esse é o verso-chave que ardeu no meu coração quando eu recebi o tema desse encontro.
Essa passagem da grande comissão, ela começa no versículo 16, e ela fala de uma forma muito especial conosco, porque ela registra a última instrução dada por Jesus, já ressuscitado, né, já ressurreto, aos seus discípulos. As últimas palavras, irmãs, que Jesus declarou enquanto estava na terra, já com o corpo glorificado, já ressurreto, antes de ascender aos céus, foram exatamente essas palavras. E a Bíblia diz no finalzinho do versículo 20: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Será que você pode ler essa palavra junto comigo para que isso penetre no profundo do seu coração? Você que está em casa com a sua Bíblia aberta, declare essa palavra para que ela vá ao encontro do profundo da sua mente e do seu coração. As Escrituras declaram como as últimas palavras de Jesus ressurreto na terra. E Ele declarou, e Ele é a verdade. Portanto, essa palavra é verdade para mim e para você. Não importa o tempo, se estamos com Covid, se estamos sem Covid, se estamos em distanciamento ou não, se existe pandemia ainda ou se a pandemia já passou. Essa palavra é a verdade e ela diz que Ele estaria comigo e com você, não segundas, quartas e sextas, mas todos os dias da nossa vida, não por um determinado período, não até o dia 31 de dezembro, não até dia 31 de julho de 2021, mas Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até que tudo se cumpra, até que Ele volte para resgatar a sua igreja, e aí estaremos com Ele eternamente. Ele vai estar comigo, Ele vai estar com você todos os dias, não importa o que se levante, não importa a circunstância, não importa aquilo que está envolvendo a sua vida, você não está sozinha, você não vai ficar sozinha amanhã, você não vai ficar sozinha ano que vem, você não está sozinha. Todos os dias o Senhor prometeu, e Ele é a verdade, Ele é fiel, e Ele disse que estará comigo e com você. Amém? Você pode exaltar a esse Deus maravilhoso. Você pode, aí onde você está, glorificar ao Deus da verdade, ao Deus que não desampara a ninguém, ao Deus que não dorme, ao Deus que não finge que não está vendo o que eu e você estamos passando. Ele vê todas as coisas, mas há um tempo determinado para tudo, minhas irmãs. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eu costumo dizer e brincar, como uma amiga minha me falou uma vez, que Deus não está demorando, Ele está caprichando para você. Não há demora, há capricho. Ele está fazendo além do que você pediu, Ele está fazendo além do que você imagina, porque Ele não é homem, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Então a minha fala para você nessa tarde é: não desista. Se você tem clamado, se você tem buscado, se você tem apresentado algo diante de Deus e essa resposta ainda não chegou, porque faz parte do processo. Você está sendo fortalecida, você está sendo transformada, você está sendo provada, sim, você está sendo edificada na rocha que é essa palavra, e muitas outras coisas virão para testemunhar quem é Deus na sua vida. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa tarde. Oh Senhor, na Tua presença nós estamos, na presença da Tua palavra, na presença da Tua verdade, e assim nós vamos permanecer, porque essa palavra irá conosco. Mateus 28:20 irá conosco, estará conosco hoje ao anoitecer, estará conosco amanhã ao amanhecer, estará conosco todos os dias essa palavra, porque é dele a
a palavra, e essa palavra caminha comigo, mesmo quando tudo se mostre adverso, mesmo quando tudo se mostre ao contrário, mas fiel é aquele que prometeu, e eu acredito no Deus que um dia eu escolhi servir, amém? Que você saia daqui, irmãs, que você que está aí em casa, que você permaneça com a grandeza e com a força que há nessa palavra. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é viva. Ela não é morta, ela vive, ela está viva, ela é eficaz, ela é eficiente, ela é capaz. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E ela é apta para fazer divisão, como ela fez nessa tarde, entre alma e espírito, entre juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Talvez você que está aqui presencialmente, ou você que está aí em casa assistindo, pensou em desistir. Talvez você que está aqui presencialmente, ou você que está assistindo, passou pela sua cabeça que você não era mais amado, que você não era mais amada, porque já havia muito tempo que estava tendo um silêncio na tua vida, a resposta não vinha, o céu não se abria. Não, você é amado sim, você é amada sim. O Senhor te ama, Ele não desistiu de você, isso nunca vai acontecer. A presença dEle é real, Ele vive em nós. Queridas, Deus escolheu por amor a mim e a você mandar Jesus. Você quer maior prova de amor do que essa? A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Maior prova de amor do que essa? Não existe. O Senhor Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer e padecer naquela cruz. E a Bíblia diz que naquele momento o véu que nos separava do Senhor foi rasgado do início ao fim. Para quê, irmãs? Para que eu e você hoje tenhamos livre acesso ao Senhor. Eu e você temos livre acesso a Ele. A presença dEle é real em nós. A presença dEle é manifesta em nós. Ele mandou o Filho para morrer por nós, porque Ele quer ter relacionamento. E como é que agora o inimigo vai soprar no meu ouvido e no seu que Ele foi embora, que Ele está dormindo, que Ele não se importa, que Ele não vai fazer? É mentira do inferno. Ele vai fazer, se Ele prometeu. Se você tem uma palavra da parte de Deus, e não da parte de boca de homens, se você tem uma palavra da parte de Deus, continue esperando, porque Deus vai fazer, em nome de Jesus, amém? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor por esse momento precioso. Oh Pai, oh, querido Deus, que maravilha, Senhor, é estar na Tua presença. Que maravilha, Senhor, desfrutar da grandeza da Tua revelação e da força e do poder que há na Tua palavra. Oh, Deus, nós Te somos agradecidas, porque nós não estamos sós. Muitas vezes as circunstâncias e o mundo lá fora tenta nos mostrar, através de tantas situações, através de pandemia, de Covid, de tantas outras coisas, Senhor. O mundo tenta nos mostrar que o Senhor não se importa, que o Senhor não nos ama, que o Senhor perdeu o controle da nossa vida, mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos na Tua palavra, e ela declara que o Senhor tem todo o poder, ela declara que o Senhor tem toda a autoridade, ela declara que somos filhos e filhas amadas, que o Senhor se importa conosco e que o Senhor estará conosco todos os dias das nossas vidas. Obrigada pela Tua palavra, obrigada por ser o nosso Deus, obrigada, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, nessa tarde, glorificamos o Teu nome, te exaltamos, grande Deus,
que a chama dessa palavra não se apague dentro de nós e que a cada dia ela fique mais acesa, que a cada dia ela esteja mais forte, ardendo e queimando dentro dos nossos corações. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus.